Gente, muito boa noite. Tirando as brincadeiras à parte, que a nossa reunião seja muito produtiva. Nosso assunto hoje é muito importante, mas muito curto. Então, a gente vai conversando durante os nossos minutos que estamos aqui disponíveis para esse trabalho. Eu sempre falo que quando a gente faz palestra, quem aprende mais é a gente, né? Principalmente eu, porque eu não gosto de ler, não gosto de estudar, e quando eu sou convocada a fazer palestra, porque a Geni não pede, ela convoca. Então, aí a gente tem que estudar, né? Para poder vir aqui e dissertar alguma coisa de novo, de interessante para cada um de nós, né? E hoje eu vim a de luz, que é o livro que a gente faz sempre, quando é palestrante da casa, e é o capítulo 98, é A Prece Recompõe. A Val já fez uma prece muito bonita, e cada vez que a gente escuta uma prece, ou presta atenção na prece, porque muitas vezes a gente escuta, mas não escuta, então, cada vez que a gente escuta com o coração aquela prece, aquilo nos transforma, nos revigora, nos dá força para que a gente possa continuar sendo formiga atômica, sendo o que você quiser ser da sua vida. Você pode escolher o que você quiser ser e seguir em frente, que com certeza você vai conseguir. Então eu vou começar aqui, porque o Vinha de Luz sempre começa com uma parte do Evangelho, né? E ele fala assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos 4.31. Me lembrei do Luiz, me lembrei muito de você, Luiz, nessa minha palestra, que ele falou assim: a gente lê só esse pedacinho aqui, como é que você vai explicar? Tendo orado, moveu-se o lugar, né? O poder da prece. Entendeu? Aí você vai procurar, né, no Pai dos Burros, no Preto Velho, que é o Google, e lá tem. Essa frase faz referência a um evento descrito no Atos dos Apóstolos, na Bíblia, capítulo 4, versículo 31. O texto relata que, depois que os primeiros cristãos oraram juntos, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então, não se moveu, ele tremeu. Mesmo assim, eu acho uma coisa muito forte, né? Um local tremer. Porque a gente que está estudando assim com a Arnaldo, com a Claudine, a gente fica prestando muita atenção naquilo que a gente fala de místico, né? De coisas que realmente... Como é que o prédio vai tremer? Então, é uma sensação, é um pensamento, é uma força interior que dá a sensação de que aquilo está num estado de movimento, né? Não quer dizer que o prédio tremeu nem andou. Então, isso que me intrigou, que eu fui atrás. Então, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios de Espírito Santo. Este momento simboliza a poderosa resposta divina às suas orações e a presença transformadora de Deus, que fortaleceu os discípulos para continuarem a missão de compartilhar o Evangelho com coragem e unidade. Então, o que ele quis dizer aqui realmente é que com a prece coletiva, né, porque estavam todos os discípulos reunidos, a prece coletiva foi tão forte que todos os participantes daquele local sentiram a força do movimento das energias para continuar trilhando o caminho que eles estavam galgando. Porque muitas vezes a gente que faz movimentos com pessoas, com entidades, a gente tem vontade de desistir. Tem vontade, não dá mais, saca? Você faz uma coisa, trabalha, e não surge nenhum efeito. Ninguém aparece. Não faz
a movimentação que deveria fazer, pela força que você fez para aquilo acontecer. Mas talvez não é para aquilo acontecer. Talvez foi a força que te moveu para que você pudesse prestar mais atenção naquilo que estava acontecendo naquela entidade, naquele local que você está trabalhando. Então, muitas vezes a gente realmente precisa dessa prece que recompõe para a gente realmente continuar trilhando o caminho da vida, porque cada problema que vem para a gente agora tem a certeza de que é para você melhorar, não é para você cair, não. Não vem um problema para te dar rasteira, não. O problema vem que é para você estudar o problema e ter uma solução eficaz para a melhoria da sua vida. Não é pegar o problema e enfiar embaixo do tapete e achar que ele vai se resolver sozinho. Ele não vai. Ele vai ficar ali, como diz os psicólogos, se a Claudine estivesse aqui, você vai ficar guardando lá no reduto mais escondido aquele problema. Você pode não resolver ele agora, mas uma hora você vai ter que resolver. Então eu sou da parte de que se veio para me resolver, vamos resolver e pronto. Né? Então é para isso que serve a prece, para nos dar ânimo para fazer essas revoluções, né? Então esse evento desperta em muitas pessoas a sensação de como a fé e a oração coletiva podem gerar impactos e renovações. Então, gera muito impacto, muitas renovações, e eu aposto que cada um de vocês aqui hoje pode dar um testemunho daquilo que você estava passando, de uma dificuldade enorme que você estava passando, e que você fez uma oração com fé e aquilo se resolveu. Muitas doenças que a gente tem pelo caminho, a gente para, reza, muitas vezes não vem na hora daquilo que você precisa, mas sempre abre uma luz, abre um caminho, aparece um médico milagroso que você vai lá e ele fala, não, vamos fazer só uma aplicaçãozinha que você vai melhorar, e a coisa flui, né? Às vezes não é nem tão difícil assim, mas que a gente estava realmente com os olhos tampados, né? E que a oração nos despertou. Eu vou lendo aqui o Vinha de Luz, porque é uma passagem curta, mas muito interessante. Hoje eu estava estudando e tomando café, o café saiu voando para dentro do livro. Ele queria se recompor. Ele fala aqui no primeiro parágrafo, na construção da simples casa de pedra, há que desprender longo esforço para ajustar ambientes próprios, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro e base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, no trabalho renovador. Ele está falando aqui da casa da gente. Para a gente morar ou habitar uma casa, a gente tem que entrar na casa e ela tem que estar limpa, ela tem que ter piso forte, ela tem que ter banheiro, ela tem que ter água, ela tem que ter uma harmonia. Então, quando você entra numa casa, você arruma tudo isso materialmente mesmo, com tudo que tem. E agora, você entrou na casa materialmente arrumada. Como é que você vai arrumar a sua casa na parte espiritual? O que você tem que fazer para que isso possa acontecer? Porque muitas vezes você sai aí pela rua, vai visitar outro alguém, que você entra numa casa e toma um baque, como se tivesse um muro. Tuf! Você não consegue entrar ali. Ali está precisando de uma energia, de uma força, de uma oração, de uma concentração. Então é isso que ele está falando. Arrumar materialmente é fácil, é tranquilo, né? A gente vai, troca os móveis de lugar, pinta uma parede e vai caminhando, você vai arrumando. E agora, como você arruma o seu orbe? Como você arruma a energia da sua casa? É assim também na esfera de cogitação da ordem espiritual. Você tem que arrumar
a sua casa na ordem espiritual. Muitas vezes a gente fala aqui do Evangelho no Lar. Vamos fazer o Evangelho no Lar. 5 minutos, 10 minutos que você lê uma passagem. Isso, gente, é imprescindível. Se você abre qualquer livro espírita e lê um pedacinho, discute aquele pedacinho, nem que for só com o seu marido, com a sua esposa, discutir um pedacinho ali, aquele orbe da sua casa já vai mudando, vai trocando as energias ruins que ali se manifestam por alguma indisposição nossa mesmo, a nossa doença, a nossa briga com o vizinho, a nossa briga com os negócios, vai trazendo essa rudeza para dentro da sua casa. E aí você fazendo o Evangelho no Lar, uma prece bem sentida, aquele orbe vai melhorando, você vai trazendo alegria, paz, leveza para o seu ambiente, não só para a sua casa, para onde você mora, mas para o seu local de trabalho também. Muitas vezes é muito interessante, porque fica pesado, né? Aqui, na edificação da paz doméstica, nas realizações dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas e cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Então, essa parte aqui é aquilo que eu falei, as energias estão pesadas. Mas ele fala aqui de incompreensão, né? Não é incompreensão de quem vem para a rua, que não entende o que está acontecendo na sua casa, não. Porque ninguém muda ninguém. Você só muda a si próprio se você quiser. Então não adianta falar, eu vou rezar para quem entrar aqui, compreender o meu ambiente, não adentrar muito a minha intimidade, não. Você tem que se compreender, se melhorar, para que aquele ambiente na sua volta possa melhorar também. Então, muitas vezes, a gente não se compreende, a gente não se perdoa, a gente não se ama como a gente é, e a gente quer mudar, a gente quer emagrecer, a gente quer engordar, a gente quer ficar bom, a gente quer ficar bonito, quer ficar feio, a gente quer mudar de alguma forma. Você não se aceita. Então, aquela incompreensão com você mesmo causa umas energias muito grosseiras, muito difíceis de serem manipuladas. E aí, a sua casa fica pesada, nada dá certo. A comida queima, a luz queima, a televisão não liga, o computador pifa. E aí você não sabe por quê. Nossa, mas estava tudo funcionando, tudo certo. Essa é a hora que a gente tem que parar e rezar. Eu conheci uma pessoa, ela já faleceu, que o Carlinhos foi falar com ela, que os tratores dele viviam quebrados e ele não tinha trator, que ele não conseguia rezar, que ele não conseguia consertar. Ela falou para ele assim, olha para o trator, põe a mão e reza. Qual é o defeito? Me ajuda aí. E isso foi encaminhando. E o Carlinhos até hoje não sabe que energia é essa, né, tio Carlinhos? Era uma energia bem poderosa. Nossa, não é de ninguém. É nossa. É do orbe da sua casa. É do orbe do seu local de trabalho. É da onde você está. Você transformou aquela energia. Você pacificou seu coração. Então, é o que a gente precisa, pacificar o coração. Aqui, a oração é divina, voz do Espírito no grande silêncio. Olha que coisa mais linda. Tudo calmo, tudo silencioso, você faz uma prece, aquilo ecoa, vai para a humanidade. Muitas vezes você quer resolver um problema e não sabe como resolver esse problema. Joga para o orbe. Senhor, por favor, manda para mim um caminho, uma luz, alguma coisa, para que eu possa, daqui para frente, resolver esse problema. Muitas vezes você não resolve esse problema, mas você cria uma grande paciência
para esperar que aquele problema possa ser resolvido. Porque nem sempre o problema resolve assim. Mas está lá na frente, daqui 3 anos ele vai ser resolvido. Mas então você cria aquela paciência, desfaz as suas expectativas e vai caminhando, não para não. Porque senão você fica estatelado esperando não resolver um problema, quando você tem 10 para frente para resolver. Então, vai caminhando, que a hora certa chega e o seu problema será resolvido. Sempre. Aqui temos uma parte que eu peguei que eu achei muito interessante. Uma prece pode nos recompor e nos conectar com algo maior. Seja um poder divino, um propósito ou até mesmo o nosso próprio interior. Quando rezamos, muitas vezes, buscamos conforto, esperança ou força. Esse ato de refletir e canalizar nossas emoções pode trazer um senso de calma e reorganizar nossos pensamentos. É como se fosse um abraço para a alma, permitindo que ela se regenere e equilibre o ambiente. Como no capítulo anterior, eu até escrevi aqui para mim não esquecer. O Luiz trouxe para a gente no capítulo anterior, que o Luiz fez, do verbo, não sei se vocês estão lembrados, o verbo do Criador, ele transformou o verbo em pensamento. Né? Ele falou, vamos passar o verbo para pensamento, porque o que você tem dentro do seu pensamento é aquilo que você vai pôr em palavras. Porque muitas vezes, às vezes eu fico tão cismada com esses filmes não está escrito aqui não, eu lembrei agora, de negócio de científico lá, aqueles robôs, não sei das quantas, eu fico pensando, gente, como é, né? Mas isso surgiu na mente de alguém, surgiu na mente do escritor. Por que não pode um dia lá para frente ser verdade, né? Pode ser hoje uma ciência louca, mas na mente de alguma pessoa apareceu aquilo. Então é o pensamento daquela pessoa que foi posto em verbo. Né? Foi isso que o Luiz trouxe para a gente. E como cai isso numa prece? Quando o seu pensamento está cheio de coisas boas, está cheio de vibrações positivas, está cheio de caminhos bons, como será a sua prece? Sua prece será uma prece de muita vibração, de muito calor humano, de muita força, que só não ajuda você, só você, ajuda a todas as pessoas que por volta de você estiver. É como se fosse aquela foto Kirley, que tira a foto e você vê lá um monte de coisinhas. Quando você está com esse pensamento positivo e com essa vibração alta, essa foto sai um monte de rodinhas coloridas. Eu já vi a foto de uma mão, eu nunca vi a foto de um corpo, mas deve ser mais ou menos parecida com a da mão. Isso contamina quem chegar perto de você. Ele vai chegar perto de você com problemas, claro, porque estamos numa fase de expiações e provas. Então, a gente tem problemas, não tem por onde. Então, essa pessoa vai chegar perto de você tão mais leve, tão mais reposta de energias, que ela vai, nossa, olha, eu posso resolver isso aqui. Você já contaminou aquele ambiente. E aquilo vai dando frutos. É difícil, é muito difícil, gente. Porque nem sempre a gente está com um patamar de energia lá em cima. Raramente a gente está. Porque a gente está resolvendo problemas. E muitas vezes você banca sem educação. Como eu, por exemplo, na rua. Eu ando na rua pensando na morte da bezerra. A pessoa grita lá no outro lado, dona Vânia! E você procura não ver nada, porque você está em outro patamar, e aí você acaba sendo mal educada, um monte de coisa. Então, a gente tem que estar em pensamento, corpo e alma, onde você estiver. Não adianta você estar sentado aqui, pensando que a sua carne está queimando, que você largou a janela aberta e vai chover, ou que o computador ficou ligado e vai acontecer não sei o quê, porque você não vai aprender nada. Você não vai ressignificar nada.
Então, aonde você estiver, esteja você inteiro. Por qualquer coisa que você for fazer, você esteja. Continuando aqui. O Luiz trouxe para a gente essa parte do pensamento, que completa muito. Porque os nossos pensamentos têm que ter qualidade, tem que ter bondade, tem que ter felicidade, tem que ter alegria. Para que a gente possa realmente ter uma vida mais para frente, mais alegre, não tão pesada, né? E muitas vezes, quando o seu pensamento está devagando a coisas ruins, o que não deixa de ser comum, porque de vez em quando a gente divaga, a gente fala, Senhor, pelo amor de Deus, preciso focar aqui, não deixa meu pensamento vagar por coisas que não vai me trazer nenhum fruto. Então, a prece exerce uma influência poderosa nas crenças religiosas da humanidade, ao fortalecer a conexão das pessoas em suas tradições espirituais e das divindades. Para muitos, orar é uma forma de reafirmar sua fé, buscar conforto nas adversidades e encontrar propósito em sua vida cotidiana. Esta prática cria uma experiência pessoal e emocional que muitas vezes solidifica os ensinamentos religiosos e valores morais. Além disso, a prece tem o papel central de unir comunidades religiosas, sejam rituais coletivos ou práticas individuais. Ela promove um senso de pertencimento e solidariedade entre os membros de uma religião. Isso aqui me lembrou muito da Geni. Quando eu conheci a Geni, ela falava assim que a gente tinha que ter um pertencer àquilo. Não era isso que você falava, Geni? Você está aqui no centro espírita, você tem que pertencer ao centro espírita. Cuidar da parte material, do prédio que não pode cair, do telhado que tem que ficar em pé, das cadeiras que não pode quebrar, e cuidar das pessoas, daquelas pessoas que chegam, e instruir, e dar o devido valor a cada pessoa, porque cada pessoa que aqui adentra veio buscar alguma coisa, porque ela não veio de graça aqui, ela veio buscar um conhecimento, ela veio buscar um alento, ela veio buscar alguma coisa. Então, antes de a gente saber o que a pessoa veio buscar, a gente tem que dar um acolhimento, tratar bem, orar por ela, fazer com que aquilo tenha frutos, né? Onde eu estava? A prece pode trazer benefícios físicos ao ajudar a reduzir o estresse, melhorar o bem-estar geral e até mesmo fortalecer o sistema imunológico. Gente, quando a gente está contente, quando a gente tem um astral mais alto, você fica menos doente. Aquilo tem uma parte importante. Quando oramos, muitas vezes entramos em um estado de calma e concentração, que pode diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E olha, gente, todo mundo fala que eu sou papa prece, né? Eu rezo, mas é difícil me acalmar, né? É difícil a gente ter paciência, esperar a hora do outro. Porque o que mata a gente é esperar a hora do outro. Porque a gente vai fazendo, mas quando você depende da hora do outro, lá só abre às 7, puta, são 6h30, o que eu vou fazer em meia hora? Ixi, vai dar B.O., acho que eu não vou, não. E pronto, entendeu? Então, o mais difícil é isso, é abaixar a sua pressa para acompanhar o outro. Porque senão você vai ficar sozinho na vida. Porque nem todo mundo anda no seu ritmo. Nem todo mundo faz aquilo que você faz naquele espaço de tempo. Então, quando oramos, muitas vezes, entramos num estado de calma e concentração que pode diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso, por sua vez, pode reduzir a pressão arterial e melhorar a saúde vascular. Além disso, a prece pode promover uma atitude mais positiva e esperançosa, o que está ligado à liberação de endorfinas,
o chamado hormônio da felicidade, que ajudam a aliviar dores e a aumentar a energia. Há também evidências de que práticas espirituais, como a oração, podem melhorar a qualidade do sono, outro fator crucial para a saúde física. Então, temos várias coisas boas do que a prece pode fazer para a gente, né? Eu preciso acabar de ler aqui. Agora aqui, nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagem e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa e o que o Pai nos convoca. Então, o que ele está falando aqui, ó? Nem sempre se caracteriza por sons articulados. Então, não adianta. Eu até estava falando com a Geni, se a Geni lembra. Uma vez a gente andava na Avenida da Paz. A gente andando na Avenida da Paz. Aí tinha umas senhorinhas, que eu não sei quem é, nem, com o terço na mão, e andava e ia lendo. Eu não posso andar, tem que ficar aqui. Andava e ia lendo. Andava e ia rezando com as coisinhas. De repente passava, Dona Maria, ela, tudo bem. Você acha que essa pessoa estava rezando? Essa pessoa estava passando bolinhas ali, mas ela não estava rezando. Porque como é que alguém reza andando, cumprimentando todo mundo na rua, prestando atenção no carro, na guia, na calçada e no buraco? Não dá, não rezou. Ela fez de conta. E fazer de conta, você engana só você. Só você. Você está se enganando. Então, cada vez que a gente vai rezar, você não precisa estar num canto escuro, fechado. Você pode estar cozinhando. Você pode estar, sei lá, cozinhando. Vendo televisão não também. Mas está lá cozinhando. Você fala, ai Senhor, estou com tanto problema. Tomando banho. A Geni reza tomando banho, que eu sei. Porque aí você reza tomando banho? A Geni fala que no banho ela tem umas coisas, uns insights. Eu não rezo tomando banho. Eu tomo banho tão rápido, eu vou tomar banho mais lento. Eu também. Então, a gente tem que realmente orar, mas orar com fé, com prestar atenção, sabe? Você tem que orar e pedir realmente, ou agradecer realmente, porque uma oração não é só para pedir, é para agradecer. Agradecer a sua vida, a sua disposição, a sua coragem, a sua fé. Porque todo mundo fala, que difícil fazer isso. Não, nada é difícil na vida. Tudo que você se propõe a fazer, você faz. Ainda mais hoje em dia, a gente vai no Google, no YouTube. Aí o YouTube dá tudo lá para você fazer. Você só tem que ir seguindo passo a passo o que você faz. Eu só não consegui tirar o plástico do negócio, né? Mas eu vou conseguir. O YouTube vai me ensinar. Tem. Mas que a gente consegue. Então, cada vez que você for orar, lembra daquilo. Lembra do tercinho da mulher aqui. Assim, ora, realmente, para que aquilo possa surtir um efeito, aquele efeito realmente. Então, aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. Então ele está dizendo aqui que é difícil, porque muitas vezes a família não compreende aquilo que você está fazendo. Eu admiro muito a Marinilce, porque a Marinilce, ela é
a capela, mas ela é a capela do centro. E o da igreja é o da igreja. Então, olha como é difícil. Não, eu vou lá porque eu quero estar lá, porque aquilo me faz bem. Então, a família tem que entender também aquilo que você está procurando. E muitas vezes começa a compreender, porque você começa a melhorar, você começa a entender o outro, a dar espaço para o outro, a exigir o seu espaço. Não, pera lá, aqui é meu. Você fica no seu, que eu fico no meu. E aquela prece, aquelas energias que vai emanando na casa, no ambiente, vai mudando a vibração das pessoas. E as pessoas acabam aceitando cada um como é, como se sente bem, como quer ser. Né? Isso é muito, muito, muito legal. Então, a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção e bússola da fé. Viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, quando a gente quer realmente que a nossa vida não se eleve, que a nossa vida transcorra com mais calma, sem muita pedra, sem muito espinho, que as nossas montanhas sejam mais baixas, e que a gente possa realmente ter discernimento em que se uma pedra está aqui e eu não consigo mover, eu vou dar a volta. E não vou ficar lá chutando a pedra para mim tentar passar. Então, a gente tem que ter esse discernimento em todos os nossos caminhos, né? Em todos os nossos... Se aquela pedra está lá e você não conseguir transpor, não conseguir passar, acalma, aguarda. Ela vai sair, o caminho vai aparecer. Mas a gente que é imediatista, né? Acaba pulando a pedra e quebrando o pé. E atrasa ainda mais a sua evolução. É difícil, é muito difícil. A gente fala, a gente lê, a gente explica, mas vai fazer, né? Mas é isso aí. Eu trouxe aqui umas histórias que eu achei pequenas, de gente famosa. Mas vocês vão pensando aí se vocês têm alguma história para me contar. Existem muitas histórias inspiradoras de como a prece transformou vidas. Um exemplo bem conhecido é de Elizabeth Gilbert, autora do livro Comer, Rezar e Amar. Durante um momento de crise emocional, ela compartilha como fez uma oração sincera, pedindo orientação e força para seguir adiante. Essa experiência de conexão profunda com o espiritual marcou o início de uma jornada de autodescoberta e mudança de vida, que ela narra em seu livro. Eu não li esse livro, mas é uma grande oportunidade, né? Outro exemplo é todo o pessoal que saiu, aqui eles dão o nome da pessoa, mas todo aquele pessoal que saiu do holocausto realmente, que foram liberados depois e que não morreram lá, eles relatam que eles oravam de fé e força, porque aquilo não era possível, era uma injustiça impagável, era uma injustiça enorme, e que aquilo tinha que ser resolvido de alguma forma, e que eles oraram de força e fé, e que a maioria que ali se concentrou, não se desesperou, saiu do holocausto. Então, as preces muitas vezes funcionam como um ponto de virada, oferecendo coragem, clareza ou uma sensação de propósito. Alguém tem alguma experiência para contar de fé aí? Que mudou a sua vida, que renovou. Eu contei uma história do Carlinhos, que não é minha história, é do Carlinhos. Tem uma história aí, Geni?
Ah, depois? Não quer contar agora? Ainda tem tempo, ó. Eu só falo 40 minutos, eu vou falar 45. Porque eu ainda vou ler a prece de Cáritas. Porque... Não, conta agora. Ah, tá bom. Para quem for de direito. Ah, beleza. Então... Você falando aí, me fez lembrar. Há muito tempo atrás, quando ainda era católica, estava vivendo um momento muito difícil, muito conturbado da minha vida. Estava me sentindo assim, completamente abandonada, sem nenhum apoio, estava me sentindo um lixo mesmo. E eu falava assim, gente, eu não aguento mais essa vida, eu preciso arrumar um jeito, eu preciso mudar o que está acontecendo na minha vida, parece que está tudo desmoronando, tudo sem rumo. E eu entrei lá na igreja, na Matriz, eu entrei assim, sabe quando você entra despedaçada? A palavra era essa. E estava tendo uma oração lá, nem sei o que era, foi um período assim, durante o dia, não lembro o que estava acontecendo, se era isso, era alguma coisa assim. E aí eu ajoelhei e comecei a rezar, comecei a pedir ajuda para Deus. Deus, por favor, não aguento mais continuar essa vida do jeito que está, é muito difícil. Eu quero mudar, mas eu não sei como que eu vou fazer, como que eu vou resolver essa situação. E aí eu senti falando para mim, vem aqui para perto do altar. Mas eu não dei confiança, e eu continuei mudando, e eu senti de novo, vem para perto. E aí eu questionei comigo mesmo, na minha cabeça, eu vou para perto do altar, e tá todo mundo rezando lá na frente, eu estava lá no fundo, e na época ainda estava com aquele sapato top de sapato. A gente, isso vai chamar a atenção de todo mundo, eu estava, não, eu não vou com vergonha, eu acho que não vou. E aí eu ouvi pela terceira vez, vem aqui pra frente. Mas foi nítido na minha mente, foi nítido. E aí eu pensei, bom, se é coisa da minha cabeça não é, eu estou rezando, pedindo para Deus me ajudar, e eu estou na minha cabeça ouvindo a voz dele falando para eu chegar, e quando eu vou. Aí eu levantei, a hora que eu dei um passo, 2 passos, quem estava lá na frente falou, agora eu quero que todo mundo venha aqui na frente, para perto do altar aqui. Gente, eu fui chorando. Nesse momento, assim, eu senti a mão de Deus ali me guiando, sabe? Porque na época eu não tinha conhecimento nenhum do espiritismo, né? Mas já era, lógico, meu mentor ali, me ajudando, me acalmando e tudo mais, né? E eu nunca esqueci esse dia. Foi um dia, assim, que me marcou muito, porque eu estava muito triste, depois eu saí de lá aliviada, assim, igual você disse, os problemas não vão sumir. Não. Mas me deu a calma para eu ter assim, o discernimento de tomar as decisões, esperar a poeira baixar, me serenou, sabe? Foi uma experiência muito boa, eu nunca vou esquecer. Muito legal, né? A gente passa por essas passagens, mas muitas vezes a gente também não lembra, né? Não, a não ser que marque muito a gente, né? Mas são muitas passagens que a gente tem relatos, né? E é muito interessante. Eu vou ler a prece de Cáritas para nós. Ela está aqui? Está. Eu fui pegar a prece de Cáritas hoje e também peguei. Por que prece de Cáritas, né? Hoje eu lembrei de muitas pessoas que já passaram por aqui e já foram para o outro lado. Lembrei da Leila, né? E lembrei da Donatella. Aquela que rezava isso. Ela rezava essa prece de cor. E eu não consegui decorar. Então, essa prece também é conhecida como oração de Cáritas. É um trecho belíssimo e profundo. Ela foi ditada por um espírito chamado Cáritas, a médium, um nome estranho, na noite de Natal de 1873, na França. É uma oração que invoca a luz divina, amor ao próximo e gratidão, refletindo valores espirituais e universais. Eu não sabia que essa prece era psicografada, eu achei que era uma prece, porque prece de Cáritas todo mundo tem acesso, né? Então, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixe-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Caritas. Muito bonita, né? Eu me emociono muito fácil. Acabei, Geni. Já pressa. Ai, eu tô com tanta saudade dessa formiguinha passando as tardes comigo. Tá difícil. Mas ela corre tanto, trabalha tanto, por isso que eu a chamo de formiguinha atômica, porque eu nunca vi, não para um minuto. Mas é bom andar, né? Andar, né? Trabalhar do tanto que vocês trabalham, não. Uma hora a gente para, né, amor? Sabe lá Deus quando? Mas a gente para. Obrigada, Vânia. Imagina, eu que agradeço. Muito bom. E você falou da Donatella, da Leila, eu lembrei de São Joaquim, que está sempre também na minha lembrança, né? Espero que algum dia alguém fale, vocês lembram da Vânia? Aquela louca que vinha aqui, que gritava com todo mundo. Da Geni, do Cardé, do Armando, do Carlinhos. É isso, gente. Brincadeiras à parte. Quer contar a sua história, Eduardo? Não, é só para gente específicas. O que me trouxe, na realidade, eu tive um mal-estar um dia, voltando de viagem. Fui deitar, quase todos fazem isso. E acordei, segunda, minha esposa vai morrer. Exatamente. Porque eu acordei e desfaleci nos braços dela. E o que eu me lembro muito claramente é de se abrir como se fosse um portal e eu ver um campo muito grande, muito bonito. E assim eu senti a presença de alguém, não conseguia ver a pessoa, mas eu sabia que tinha alguém ali. Curioso para mim, até então, me perguntava o que eu estou fazendo aqui. Quem é você? Por que estou aqui? E a pessoa vira no pão. A voz que eu escutei que era para mim se acalmar. E quando ela falou se acalme, a minha esposa falava, volta para cá, volta para cá. E segundo ela, escutava aquilo que eu estava falando. Com
essa pessoa. E no momento assim, do jeito que foi, eu voltei e simplesmente melhorei. Voltei como se nada tivesse acontecido. Só que aquilo mexeu muito. E foi muito real. Mas muito. E o relato dela falando, você simplesmente apagou. E falava. Mas seu corpo estava jogado em cima dela. Eu sentado à cama. E do nada você volta, solução, e levanta e está desse jeito. Você quer me matar? Além de morrer, quer me matar? E aquilo me tocou. Porque eu falei, bom, realmente eu preciso de um entendimento do que me aconteceu. E curiosamente, a partir daquele dia, eu passei a ser mais paciente, compreensivo, principalmente paciente, porque eu era muito acelerado, eu xingava os outros, uma pessoa horrorosa. Eu sei que ainda tenho muito que melhorar. Eu acredito que estou melhorando. Então, eu sempre gostei também do espiritismo, mas nunca pratiquei, não sei porquê. Nunca fui de religião alguma. Falta de oportunidade. E quando eu soube que tinha aqui em Amarelenses, depois de quase 18 anos que eu moro aqui, que eu nem sabia que tinha aqui, eu vi. E me sinto muito bem em casa. Que bom. Como você falou, estamos aqui ativos. Então, nem o celular entrava, porque é uma briga em casa. Você tem que levar, não vou levar, porque eu não vou mexer. Não vou levar. Eu tenho que estar aqui, conforme a sua família. Porque a gente tem que estar onde a gente está, porque senão você não está fazendo nada. Isso foi o que mais de importante espiritualmente, que não foi em oração, não foi nada, mas uma coisa que envolve essa energia religiosa, por assim dizer. Essa energia é muito forte. Né? Legal, legal. Mas o meu primeiro contato com o espiritismo foi na década de 90, com um episódio parecido. Eu tinha uma apneia do sono terrível, porque eu dormia de costas. E quando eu tinha uma apneia muito prolongada, eu sonhava que eu estava morrendo engasgada, com chiclete, com bolo, e dava aquela agonia do engasgo ali, e eu tentando, e aí eu voltava. Quando foi um dia, foi mais sério. E eu saí do corpo. Eu vi eu com o Carlos na cama, assim, e eu entrei num corredor do lado de cá, como se fosse aqui, cheio de portas, porta e do lado de cá, janela, vidro. E estava amanhecendo. E o corredor era comprido e lá no fundo abriu uma porta de repente e a luz era tão forte que saía de dentro para cá que você não enxergava as pessoas. E apareceram 4 pessoas lá. E eu fui chegando, eu tive que chegar muito perto para reconhecer quem eram as pessoas. Era meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, que já tinha morrido há muitos anos, e a minha irmã, que tinha desencarnado fazia uns 4 anos. Aí, quando eu vi, sabe quando te dá aquela alegria que você vai correndo? A minha irmã olhou para mim e falou, para! E olhou firme para mim e falou, para! Eu parei, ela falou, volta, volta que não é a tua hora. Eu, não, mas deixa eu dar um abraço no papai, na mamãe, volta! Eu virei as costas e me vi de novo no quarto e acordei, mas eu estava morrendo. Sabe quando você puxa o ar, você tem que... Aí eu sentei na cama e demorou, o coração explodindo, e demorou muito para eu... Né? Aí isso mexeu tanto comigo que eu fui procurar também quem pudesse me esclarecer. Padre? Aí eu procurei um senhorzinho lá, eu morava em Serrania, que tinha um centro espírita e eu sabia que ele era de lá. Aí ele me emprestou um livro dos espíritos, velhinho, caiu os pedaços, e falou que era para eu ler, que eu ia achar alguma coisa lá que ia explicar isso. E depois
ele me emprestou o Nosso Lar. Aí eu vi aqui e falei, gente, mas isso é tão real, deve ser isso mesmo, né? Espero que sim, né? Aí depois desencarnou uma amiga dos meus filhos, no dia que a Lady Di morreu, ela tinha 16 anos, morreu num acidente de trânsito. E os pais, eles tinham uma casa lá em Serrania que eles passavam temporada, feriado, férias. Quando eles vieram, eles trouxeram violetas na janela. Aí eu li também, e aquilo ficou aqui. E aí, quando meu filho desencarnou, eu tinha tanta certeza que ele estava vivo, que toda vez que eu passava perto da matriz, qualquer hora do dia, eu entrava e rezava, ajoelhava e falava, cuida do meu filho, não deixe ele se revoltar, por favor, cuida do meu filho. Aí eu falo que eu vim aqui por amor, amor ao meu filho. Não foi pela minha dor, foi por amor ao meu filho. Mas é isso. E ó, você falou que tem que falar na mística.